Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que estamos aqui hoje com vocês, começando um novo livro para as nossas reflexões do nosso programa. O livro Diretrizes para uma Vida Feliz é uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Marco Prisco. O Espírito Marco Prisco é um espírito que foi em vida, na sua última encarnação da Terra, um romano, que desencarnou muito jovem, com cerca de 20 e pouquinhos anos. Então, são lições muito mais amenas, tranquilas, numa linguagem mais simples, para que a gente possa refletir sobre o bem e o Evangelho de Jesus. Começamos hoje no capítulo 1, Finalidade da Oração. O que Marco Prisco nos fala? Faça da oração seu canal de comunicação com as forças superiores da vida. Não aguarde que ela solucione os problemas que lhe constituem motivo de crescimento espiritual. Utilize-a como recurso de comunicação capaz de o beneficiar, enriquecendo-o de esperança e terminando por facultar-lhe o claro entendimento da realidade. Ore com a sinceridade possível da razão e a participação segura da emoção. O recurso ao seu alcance em efeitos terapêuticos, benéficos, que lhe proporcionarão um estado renovado de alegria, ao tempo em que lhe propiciarão confiança nas atividades em desenvolvimento. Não aguarde que apenas orando, sem aplicar os tesouros da ação, os resultados almejados se façam de imediato. Olha que lição sobre a oração, sobre a prece, que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também temos diversos modelos de prece no capítulo 28. Por quê? Porque a oração, meus queridos, ela é um hábito diário de saúde mental, de saúde espiritual. E aqui, Marco Prisco nos alerta para a gente fazer deste hábito um canal de comunicação com as forças superiores da vida. A oração não vai resolver, ele nos alerta, não vai resolver os nossos problemas de imediato, como se fosse uma lâmpada mágica. Mas a oração nos dá força. A oração nos faz, como ele diz aqui, é um meio de comunicação que pode, com a espiritualidade superior, capaz de nos beneficiar com sentimentos bons, com encorajamento, com forças psíquicas, com forças emocionais, com forças espirituais, para trabalharmos o nosso interior, para trabalharmos a nossa capacidade de enfrentamento e encorajamento para as provas diárias. Ele nos fala que os efeitos da prece são terapêuticos, mas não vão tirar os nossos problemas, mas vão nos dar meios, soluções para que possamos resolver esses problemas. E principalmente, nós temos que ter esta noção de que, assim como nós precisamos do alimento diário para estarmos fortes, nós precisamos do alimento espiritual diário, que é a prece, como ele nos alerta aqui. E Marco Prisco nos fala também por quem que nós devemos orar. Ele fala para nós orarmos também, não só por nós, orarmos pelo nosso próximo, orarmos pelos desencarnados. Como é importante, meus queridos, orarmos pelos que desencarnam. Nesse mundo de gravidades, nesse mundo de situações complexas, de mortes tão difíceis e que muitas vezes vemos, choramos. Chico Xavier, por exemplo, na época, ele pegava os jornais nas páginas dos obituários e fazia preces por aqueles. Ivone Pereira também fazia isso por aqueles ali que estavam citados como recém-desencarnados. Nesse mundo em que o materialismo impera, em que as crenças são mais punitivas do que consoladoras, em que não desenvolvemos as crenças num Deus justo e bom, em que não desenvolvemos muitas questões relacionadas à espiritualidade, como a reencarnação, a justiça das aflições, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da vida após a morte. Então é muito difícil para muitos espíritos que desencarnam, e fazendo essa caridade dessa prece, também receberemos o retorno, obviamente, desse benefício que nós fazemos. Ele termina dizendo que a oração é sempre uma bênção para quem a utiliza. E primeiro, mesmo que nós façamos uma prece intercessória pelo próximo, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É uma caridade, toda caridade colocada em prática, aquele que se beneficia primeiro somos nós. E por fim ele diz que Jesus, sempre que possível, buscava o contato com o Pai, usando o instrumento sublime da oração,
fortalecendo-se a fim de conviver com as tricas e mesquinharias humanas, amando sem cansaço aqueles que, embora ao seu lado, não compreendiam nem o amavam conforme deveriam fazer. Então vejamos, Jesus utilizava a oração como o seu alimento diário, seu alimento psíquico, seu alimento espiritual diário. Façamos como Jesus e tenhamos a prece como o nosso instrumento de enfrentamento diário das dificuldades, o instrumento mais fácil que Deus colocou nas nossas mãos. Basta que tenhamos boa vontade e sinceridade no coração. É isso, meus queridos, que a paz de Jesus nos envolva. Até a próxima.